Em novembro de 2019, quando a gente estava aqui com poucos dias de Cidade Alerta Minas no ar, né? Nós entramos no ar, se não me engano, no dia 12 de novembro, umas 2 semanas depois, chegou para mim aqui um caso muito importante. Uma mulher que havia sido condenada pelo assassinato do marido. Isso foi em 2005 em Varginha, tá? Ou seja, 14 anos depois ela foi condenada. A mulher era a Renata, essa que está aqui na foto, né? E ao lado dela o marido, o Sérgio. O Sérgio foi encontrado morto dentro da casa dele com uma marca de tiro na cabeça. O Sérgio era escrivão da Polícia Civil aqui na cidade de Varginha. Na ocasião, a Renata contou para a polícia que estava do lado de fora da casa quando ouviu o barulho do tiro. Ao chegar para ver do que se tratava, ela se deparou com o marido caído, já sem vida. Ou seja, segundo o depoimento dela, esse homem teria tirado a própria vida. Só que quando a polícia começou a investigar o caso, a ouvir testemunhas, a história começou a virar. Primeiro, que a perícia apontou que pela dinâmica dos fatos, não havia possibilidade de o Sérgio ter tirado a própria vida. Segundo, que uma testemunha contou no dia em que o Sérgio foi encontrado morto, que o som da casa dele estava muito alto, algo que não era comum de acontecer. O que isso quer dizer? O que a investigação concluiu? Que esse som em volume alto era para que o barulho do tiro não fosse percebido pela vizinhança. E terceiro, que 2 testemunhas contaram que durante uma visita a esse casal, a Renata teria colocado ansiolítico num drink de vinho que ela havia preparado para ele. A justificativa, segundo essas testemunhas, era de que ela queria dopar o companheiro para que ele não se aproximasse dela. Tudo isso foi somado a relatos de que a relação do casal já não era boa. E tudo isso levou a polícia a indiciar a Renata pelo assassinato do companheiro. Em 2019, como eu disse, ela foi julgada e condenada, saiu presa do júri, mas poucos dias depois, a defesa dela entrou com recurso e conseguiu um habeas corpus. Aí você viu ali o momento em que ela deixava o presídio, né? Esse habeas corpus, a defesa solicitou alegando que a decisão dividida do júri e outras possíveis falhas no processo impossibilitavam a condenada de cumprir a pena. E foi justamente no dia que ela foi solta do presídio, como a gente pode ver na imagem anterior, que ela conversou aqui com a nossa equipe. Eu me recordo até ali a imagem dela saindo do presídio, ó, o momento em que ela saiu. Eu me recordo até que na época quem fez essa entrevista com a Renata foi a minha amiga Juliana Coleta, excelente repórter aqui da casa na época, que hoje está lá em Campinas. E a Renata sempre negou tudo. E nessa entrevista, que você vai ver alguns trechos daqui a pouco na reportagem, ela colocou até a versão dela sobre como tudo isso aconteceu. Só que agora, quase 4 anos depois da condenação, ela voltou para a cadeia. Voltou porque a justiça determinou uma nova ordem de prisão que foi cumprida esta semana no estádio do Rio de Janeiro, onde ela mora. Os detalhes disso tudo você vai conferir agora na reportagem. Põe no Cidade. Renata Faria foi presa no município de Seropédica, na Baixada Fluminense. Ela foi condenada pela morte do marido, o investigador da Polícia Civil, Sérgio Tadeu Castilho Dias. O crime aconteceu em julho de 2005, na cidade de Varginha. Renata teria cometido o crime para ficar com a herança do companheiro. Durante as investigações, a Polícia Civil ouviu várias testemunhas que contavam que o relacionamento do casal era bem conturbado e que os dois já estavam, inclusive, falando em separação. 2 dessas testemunhas ainda contaram que chegaram a presenciar um momento em que Renata teria dopado Sérgio, colocando ansiolítico na bebida dele. Ela teria justificado que fazia aquilo para que o homem não se aproximasse dela. Em 2019, Renata conversou com a nossa equipe e negou as acusações. O que foi mencionado, ela relata que eu teria colocado o Lexotan no copo dele
e avisado a ela e a companheira que estavam no local no dia para não tomarem do copo. Mas esse momento nenhum houve. Houve sim a batida que inclusive elas fizeram para ele. Sérgio e Renata ficaram casados por 4 anos. Para a polícia, a mulher contou que no dia do crime estava na varanda da casa com a filha do casal, de 2 anos, quando escutou um barulho parecido com o de um tiro. Num primeiro momento, ela não desconfiou de nada, mas quando voltou para casa, encontrou o companheiro caído, já sem vida. Na entrevista concedida há 4 anos, ela falou sobre o dia da morte do marido. Peguei minha filha e fui pedir socorro no vizinho. E daí por diante o vizinho acionou bombeiro, polícia, eu retornei à casa já com ele tendo sido retirado, me agasalhei e desci para o hospital, onde horas depois ele foi a óbito. Com a conclusão das investigações, a Polícia Civil descartou a hipótese de suicídio e apontou a mulher como a principal suspeita do crime. Mesmo assim, a técnica em enfermagem aguardou o julgamento em liberdade durante 14 anos. Até que em outubro de 2019, ela foi julgada e condenada a 18 anos de prisão. Renata saiu presa do tribunal, mas foi liberada menos de um mês depois, por meio de um habeas corpus conseguido pela defesa dela. Gente, eu ia amanhã. Meu Deus, boa noite. Na ocasião, a mulher mais uma vez alegou inocência. Não contava com a prisão, eu sabia do processo, eu sabia que eu responderia por alguma coisa, que a princípio nem se citava homicídio e de fato eu nunca tive medo da prisão, porque eu não devia para isso, né, na minha concepção, mas acabaram fazendo com que fosse acreditado que eu deveria sim estar numa cadeia. Em julho deste ano, um novo mandado de prisão contra ela foi expedido. A ordem judicial foi cumprida na última segunda-feira. A defesa da condenada pretende recorrer. Houve o trânsito em julgado da decisão, né, que havia condenado a Renata, e ela foi recolhida lá na cidade onde ela residia, no Rio de Janeiro, né? E nós iremos, sim, interpor uma ação revisional criminal. A ação revisional criminal, ela se baseia principalmente no fatos novos, vamos dizer assim. Já iremos interpor de imediato essa ação revisional criminal, né? A gente só espera que tudo seja esclarecido, né, o mais rápido possível, porque já se passou muito tempo desde a morte desse homem. 2005, nós estamos falando de 18 anos e até hoje a condenada não cumpriu sequer 1 ano de pena. Se não foi ela, quem foi? Se tudo isso está acontecendo, por que essa demora? A gente precisa saber e nós vamos atrás dessas informações.